Emenda em projeto de iniciativa exclusiva. O conteúdo dos projetos de lei de iniciativa exclusiva pode ser alterado por emenda apresentada por parlamentar. Ao reservar a iniciativa de determinadas matérias, a Constituição confere ao legitimado apenas a definição do momento inicial do processo legislativo, não a palavra final sobre o conteúdo da futura lei, cuja definição continua sendo atribuição do Poder Legislativo. Apesar da inexistência de impedimento à apresentação de emendas em projeto de iniciativa exclusiva, é imprescindível que a emenda tenha pertinência com o objeto do projeto de lei apresentado, sob pena de usurpação indireta da iniciativa atribuída com exclusividade. Segundo a jurisprudência do STF, em se tratando de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa. A Constituição veda emendas que visem ao aumento de despesa nos projetos referentes à organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público, bem como naqueles de iniciativa exclusiva do Presidente da República. No caso de leis orçamentárias, cuja iniciativa foi reservada ao chefe do Executivo, a emenda parlamentar é admitida desde que compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Neste caso, deve haver a indicação dos recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, com exclusão das que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, sobre serviço da dívida ou sobre transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. São admitidas ainda emendas relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. A Constituição veda a aprovação de emendas a projeto de lei de diretrizes orçamentárias que sejam incompatíveis com o plano plurianual. Em síntese, a regra de que os projetos de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo podem ser modificados por meio de emendas parlamentares possui duas limitações. Não podem ser veiculadas matérias diferentes das versadas no projeto de lei de modo a dessegurá-lo. São vedadas emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa pública. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, aos tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, a seguir que não acarretem em aumento de despesa e mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei. Ação direta de inconstitucionalidade 6.072, relatoria de Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2019. Processo eletrônico, Diário de Justiça Eleitoral 200, divulgação em 13 de setembro de 2019, publicação em 16 de setembro de 2019. Aprovação. Atenção! Primeiramente, não confundam o quórum de votação, que é o mínimo necessário para se iniciar a sessão. Regra geral, maioria absoluta. Sem este quórum, não se pode nem iniciar a deliberação parlamentar. Não se confunde com o quórum de aprovação, que é o número de parlamentares necessário para aprovar o projeto de lei. Ao contrário do quórum de votação, o quórum de aprovação é variável. Para leis ordinárias, é maioria simples. Para a lei complementar, é maioria absoluta. Para a emenda constitucional, é de 3/5 em 2 turnos em cada casa. O quórum de aprovação mínimo para as leis ordinárias corresponde a um número variável, ou seja, mais da metade dos presentes, conforme a regra geral para as deliberações do Congresso. Após a aprovação, o projeto de lei seguirá para o autógrafo, sendo posteriormente enviado ao Presidente da República para sanção. Caso seja rejeitado, o projeto de lei será arquivado. A matéria constante de projeto de lei arquivado ou não sancionado só poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante iniciativa da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
A sessão legislativa corresponde a um período anual, no qual estão compreendidos 2 períodos legislativos semestrais. 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Não deve ser confundida com legislatura, cuja duração é de 4 anos. Sanção. A deliberação do chefe do Poder Executivo é o momento final da fase constitutiva. Sua participação se justifica pela ideia de inter-relação entre os poderes do Estado, com a finalidade de controle recíproco. A sanção significa a aquiescência, ou seja, a concordância do chefe do Executivo ao projeto de lei. Quanto à forma de exteriorização, pode ser expressa se a concordância com o projeto for manifestada dentro do prazo de 15 dias úteis, ou tácita, quando silente neste período. Quanto à sua extensão, a sanção pode ser total ou parcial, conforme haja concordância com a integralidade do projeto ou apenas com parte dele. É por meio da sanção que o projeto de lei se transforma em lei.